Paz de Deus. Glorifico a Deus por mais uma vez podermos nós estar aqui para ler a palavra do Senhor. Os convido para nós ouvir estes conselhos santos e maravilhosos, a qual se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, e também no capítulo 4, e versículo 18. Meus irmãos, diz assim: que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Isso eu creio que apaga qualquer consciência, qualquer plano, apaga qualquer fala, ou indução de alguém que possa dizer: só nesta igreja salva, só o batismo desta igreja salva, só o batismo por fulano ou cicrano é que vai salvar. Temos que deixar essa coisa de hierarquia de lado e colocar do nosso lado aquilo que vem de Deus. Porque tudo que vem dele é que vai servir de sustentamento para qualquer cidadão na face dessa terra. Porque se não fosse assim, do céu não teria vindo Jesus Cristo para apagar, aniquilar uma aliança antiga, a qual a própria Bíblia afirma que nunca salvou ninguém, nunca justificou ninguém, e por isso foi necessário que viesse uma nova lei, a qual é a graça de Jesus Cristo, a graça de Deus, a qual nos dá o direito de salvação, o qual dá o direito de todo cidadão ser perdoado. Porque ainda, apesar de tudo, Jesus Cristo veio para os seus, para o povo de Israel, a qual Deus tinha separado para uma nova nação, a qual prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. E eles não seguiram, não aceitaram o Senhor. Então o Senhor próprio Jesus Cristo disse: então todos aqueles que me aceitarem, todos aqueles que creem no meu nome, esse será salvo. Então, esta é a salvação. Esta é a limpeza da nossa mente, um sustentamento da nossa fé em Deus. No capítulo 4 de 1 Pedro também diz: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá também o ímpio e o pecador? Se só o justo se salva. Nós vamos ver isso em diante. Mas primeiro vamos ficar com o capítulo 3 do 1 Pedro, e versículo 21, que também nos afirma que esta água purificadora, a água do batismo, de agora que vos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela consistente em Deus, uma consciência boa pela ressurreição de Jesus Cristo. Temos que ter uma consciência limpa e eficaz, uma consciência que foi Jesus que morreu e foi Jesus que foi ressuscitado por Deus, e é por Jesus Cristo que vamos ser salvos. Olha quem foi quem disse que vai vir sobre as nuvens para buscar o povo escolhido: Jesus Cristo. Não é igreja e não é homem. Meus irmãos, também diz: e da mesma forma, os que são batizados nas águas pelos homens, e há aqueles, tem aqueles que foram batizados pelos homens, e também tem aqueles que foram batizados por si próprio, pelo respeito a Deus, pelos céus. Porque há também, como diz a própria Bíblia, há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros a que da mesma forma fizeram-se
eunucos por causa do reino dos céus, que podem aceitar isso, aceitem. Meus irmãos, tem aqueles que são batizados pelos homens para uma remissão do pecado, para um despojamento dos velhos homens, e também há aqueles que se faz batizado não por causa do homem, mas por causa do reino dos céus. O mais importante do batismo não é nós sermos batizados por causa de fulano ciclano, por causa de uma igreja, não. Você e eu temos que se sentir batizado por causa do reino dos céus. E da mesma forma, também, os que são batizados nas águas, temos que ter esse mesmo respeito. Porque, meus irmãos, não é a mera aplicação de água por essa ideia. O apóstolo nega expressamente, o apóstolo Pedro nega expressamente quando ele diz que isso envolve não afastar a sujeira da carne. Não é porque nós vamos ser batizados e vamos afastar a sujeira da carne que já podemos nos considerar batizados. Mas olha o que é que ele quer dizer. Mas a resposta de uma boa consciência para com Deus. O sentido é que esse batismo, incluindo tudo que é propriamente entendido pelo batismo como um ritual religioso, isso é o batismo administrado em conexão com o verdadeiro arrependimento. E a verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo, e quando é propriamente um símbolo do batismo ou do abandono do pecado e das influências tenebrosas do Espírito Santo, e um ato de dedicação sem reservas a Deus. Agora nos salva. Sobre o significado da palavra batismo, veja as notas. Nós, o homem, quando renovados, temos que ter em nossos corações, em nosso sentido, em nossa consciência, que é pelo Espírito Santo que nós vamos ter um novo ou uma nova consciência para com Deus. No capítulo do livro de 1 Pedro 4, também diz: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador, se só o justo se salva? A própria Bíblia diz que não há um justo na terra sequer. Então podemos nos considerar todos nós injustos e pecadores e iníquos. Mas vamos à frente. A dificuldade de levar aqueles ou aquelas pessoas que são salvas à disposição de aceitar a salvação, todos estavam dispostos a rejeitá-lo, e havia muitos obstáculos no coração humano. Descreve, decorrente também do orgulho, do egoísmo, da incredulidade e amor ao pecado, que devem ser superados antes que alguém aceite e oferte da misericórdia. Havia apenas um agente que poderia superar estas coisas e induzir qualquer pessoa da raça, ou seja, da raça humana, a abraçar este evangelho. Bom, meus irmãos,
o egoísmo e a incredulidade e o amor ao pecado, que devem ser superados antes que alguém aceite a oferta de misericórdia, havia apenas um agente, que é o Espírito Santo. E Jesus Cristo sabia disso porque ele conhece a raça humana. E este agente, o Espírito Santo, mas quem poderia prever que o Espírito de Deus se comprometeria a renovar e santificar o coração humano poluído. Porque é difícil a gente, de nós mesmos, induzir alguém a aceitar a Jesus Cristo como seu único verdadeiro Deus e Salvador. Mas, através do pregador, que tem a palavra de Deus incumbida no seu coração, para nos ensinar, para nos explicar, para nos induzir, ou tentar induzir a nós a um caminho santo e maravilhoso. Por trás de tudo isso tem o Espírito Santo, que entra em nossos corações quando deixamos, porque temos que permitir isso, para que possamos ter uma mente renovada e enxergar verdadeiramente o que é a mentira e o que é a verdade. Qual o caminho da mentira e qual o caminho da verdade. No entanto, se ele tivesse falhado, não poderia ter havido salvação para ninguém. Então, não é por mero batismo nas águas que vamos ser salvos. Não é por mero batismo em certa igreja ou por certas pessoas que vamos ser salvos, mas é pela glória de Deus. É por Jesus Cristo que vamos ser salvos. E é o nosso dever de todos que pregam o Evangelho é saber que não é por nós, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E cada um que deixa se levar por este Espírito enxergará a verdadeira salvação. E até aqui, glória a Deus. Deus abençoe a você, abençoe sua casa. E a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Deus abençoe. E a paz de Deus.